vamos ver como que é os dois tipos de texto, o crawl e o roll. Eles são ideais para, primeiro, legenda, seria o crawl, ele vai ter uma legenda aqui passando, e o roll ele é interessante para fazer os créditos finais de um vídeo. Então eu vou vir aqui no final, vou vir aqui em Title, New Title, The Full Roll. Aí eu dou aqui o nome, por exemplo, de créditos. Assim que ele criou, a única coisa que eu preciso fazer é clicar na tela e inserir os textos. Então eu vou colocar aqui Adobe Premiere Pro Creative Cloud. E eu não estou muito imaginativo hoje, deixa eu copiar e colar. E daí eu vou centralizar eles pelo centro do parágrafo e pelo centro da tela. E essa barra de rolagem define todo o texto que você tem durante o teu roll. Mas tem ainda algumas opções adicionais. Eu vou primeiro posicionar aqui o ponto inicial certinho. Ele vai iniciar assim na tela. Vou lá para o final e ele vai terminar aqui em cima. Então define aqui o início. E deixa eu fazer aqui melhor o início. Defini aqui o início e agora o fim, está certinho. Mas eu tenho algumas opções adicionais. Se eu venho nessa caixinha, é essa caixinha que define se ele é um roll ou um crawl. Embora eu tenha vindo lá em cima, se eu tivesse vindo aqui embaixo em novo título, eu só simplesmente clico no botão e aqui eu posso redefinir se ele é still ou roll. Se ele for roll, eu posso definir se ele começa fora da tela, então todos os textos começam fora e depois vão aparecendo, ou se eu desligar ele já começa na tela. Se ele já começar na tela, eu posso pedir para ele ficar um tempinho parado antes de começar a animar, que é esse pair roll. Aí eu posso pedir, ó, fica 10 segundos paradinho e depois começa a animar. Nesse caso, eu vou colocar ele para começar fora da tela, mas aqui ó, em End of Screen eu deixo desligado, então ele termina na tela, e eu vou pedir para ele, antes de terminar, ficar uns 30 frames parado. Daí aqui eu vou dar um easy in de 10 e um easy out de 10. Então ele vai ficar um tempo parado no final, mas antes dele parar por vez, ele vai ter uma desaceleração. Então o texto vai estar passando e vai desacelerando e para. E no in, ele vai demorar um tempinho para acelerar e entrar na tela. Na verdade, como ele vai começar fora da tela, não ia ter muito por que isso. Mas eu vou deixar aqui um easy in, daí quando ele começar, ele começa um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais devagar. Clico em OK, clico em fechar, e daí eu jogo aqui meus créditos no vídeo. E para eu definir se eu quero mais rápido ou mais devagar, é só aumentar a duração. Se eu der um play agora, ó, ele está super rápido. Se eu aumentar a duração, ele vai ficar mais devagar, porque tem que passar esses mesmos textos na duração que eu colocar. Então dou um play, e ele vai passando aqui bem devagarzinho. E como eu disse, ó, ele vai começar fora da tela, e vai subindo devagar, mas no final ele vai terminar já na tela. Ó. Então ele vai subindo, daí ele vai desacelerando, até que ela para e fica um tempo na tela. Daí eu posso colocar uma fusãozinha, Ctrl D, só selecionar a faixa vídeo 1, Ctrl D, definir aqui também a duração dessa fusão, e agora tem uma fusão dele terminando e sumindo o crédito. Se eu fosse fazer então um crawl, ia ser a mesma ideia. Eu venho um novo title, dessa vez eu vou vir aqui embaixo, New Title, chamar aqui de crawl, venho na caixinha de animação, crawl, aí eu posso escolher se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, se ele começa ou não fora da tela. Vou dar aqui um pre-roll, ele começa o tempinho para começar a animar, ele leva 10 frames, assim como para terminar. Vou colocar um easy in de 10, um easy out de 10, clicar em OK. Agora eu posso clicar com a ferramenta de texto, e dessa vez eu só vou escrevendo. Ctrl C, Ctrl V. E dessa vez aqui eu tenho uma rolagem lateral. Eu vou posicionar aqui um pouco mais para baixo. E vou clicar aqui em fechar. E também a velocidade, que nem da outra vez, ela é determinada pela duração dele na tela. Então eu vou deletar esses dois titles. Vou jogar aqui o crawl na tela. Pôr uma fusão no vídeo 2 só. Então desliguei o vídeo 1, Ctrl D. Esticar ele até o final. Ctrl D. Vou colocar aqui um multi nos áudios. Vou dar um play.